Olá pessoal, hoje eu quero estar falando sobre o início da pregação do Evangelho, que é algo fundamental para a nossa inserção no reino dos céus, porque é extremamente básico, mas que sem essa base a gente não vai conseguir receber o reino dos céus, a gente não vai se apoderar do reino dos céus. Essa iniciação do Evangelho, ela se deu por meio de João Batista, quando lá em Mateus, no capítulo 3 e no versículo 2, ele começa a sua pregação ao povo dizendo: arrependei-vos, pois, porque está próximo o reino dos céus. No capítulo 4 de Mateus, Jesus ele é batizado por João Batista, Jesus recebe o Espírito Santo sobre ele, então Jesus é impelido ao deserto, ele passa ali 40 dias e 40 noites jejuando, e após esses 40 dias, Jesus ele sai de Nazaré, ele vai para Galiléia, para uma cidade chamada Cafarnaum, e ali então diz o texto em Mateus 4,17, que a partir dali, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, a gente precisa entender que não existe essa ingressão no reino dos céus se não houver o arrependimento. O primeiro passo para quem quer entrar no reino dos céus é o arrependimento. E o arrependimento, ele é fruto do Espírito Santo. Qualquer pessoa que sinta o arrependimento no coração em relação aos seus pecados, significa que o Espírito Santo está nela. Porque antes da pregação do Evangelho não tinha arrependimento. O povo vivia deliberadamente nos seus pecados, mas quando começou a pregação do Evangelho, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, diz lá em Mateus 3, versículo 6, que as pessoas vinham a João Batista para serem batizadas por ele, confessando os seus pecados. Então, quando há um verdadeiro arrependimento, há confissão. Onde há confissão, há perdão, e onde há perdão, há conversão. São esses os passos pelos quais a gente tem que se abrir para realmente receber o reino dos céus. Se não houver arrependimento, gente, é o que a gente experimenta hoje. A gente vê pessoas que vão à igreja, mas que ainda não se arrependeram, e que você encontra-os por aí praticando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas erradas que já faziam, porque a conversão não é ser santo, não é ser melhor do que ninguém, mas é ter reconhecimento de que a pessoa é um pecador. Então, quando há realmente esse mover no espírito da pessoa, a pessoa ela vai deixar as velhas obras. Não é questão de ser santo, não é questão de agora a pessoa ser melhor do que a outra, mas é a pessoa ser melhor para si mesma, é a pessoa olhar para si e reconhecer que aquela vida estava errado do ponto de vista antigo, até parecia ser legal, mas que agora do ponto de vista do Evangelho não cabe mais, gente, não tem como mais a gente permanecer nessa vida errada, de práticas erradas, porque se eu vivo de uma maneira que faz mal para minha esposa, que faz mal para os meus filhos, ou que faz mal para os meus pais, ou que faz mal para as pessoas que são meus vizinhos, ou para quem trabalha comigo, significa que eu ainda estou numa vida velha. A pessoa que realmente viveu uma conversão, ela vai melhorar o lugar onde ela mora, ela vai melhorar o local de trabalho, ela vai melhorar a sua casa, ela vai melhorar o ambiente que ela convive. Agora, se eu torno cada vez pior o que está ao redor de mim, é porque eu estou trazendo à tona o que está dentro de mim, que é o pecado que está dentro de mim. Porque quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados, nós nos livramos da influência do pecado. Lá no livro de Atos 19 e 18, diz esse capítulo que Paulo já estava, todo o capítulo você vai encontrar lá no versículo 10, que Paulo já estava há 2 anos na cidade de Éfeso, pregando o Evangelho, mas só no versículo 18 ali, a gente vai ver realmente o povo que começou a crer, vindo, confessando os seus pecados e denunciando publicamente os seus pecados. A verdadeira conversão nos leva a uma confissão, a fazermos uma denúncia das nossas próprias obras, é o que diz o texto, as suas próprias obras, eles denunciavam. Agora, quando não há conversão, a gente denuncia e aponta o pecado dos outros.
porque a gente não experimentou a verdadeira conversão. Então é fácil a gente apontar os outros, mas isso é uma prova contra nós mesmos de que nós temos conhecimento do pecado. Nós só não confessamos os nossos, nós confessamos os pecados dos outros, porque quando você fala mal de alguém, quando você aponta o defeito de alguém, você está fazendo totalmente o oposto ao que o Evangelho promove, porque o Evangelho, ele faz com que eu olhe para dentro de mim mesmo e reconheça o pecador que eu sou, e eu vou confessar os meus próprios pecados, e quem confessa alcança misericórdia, mas quem denuncia o pecado do outro já está trazendo sentença contra si mesmo. Então o Evangelho, ele é precedido, a pregação do Evangelho precisa ser precedida por esta mensagem, por este apelo, por essa intimação, por uma convocação de que haja em primeiro lugar o arrependimento. Se arrependa hoje dos teus pecados. Eu, embora traga sobre mim um título de pastor, eu não tenho problema de chegar diante da igreja e confessar o meu pecado, de deixar evidente para a igreja que eu também sou um pecador e que eu preciso tanto quanto da graça, do perdão, do favor de Jesus Cristo, para que o pecado não tenha domínio sobre mim, mas para que o Senhor, ele tenha total liberdade de me limpar todos os dias. E eu quero seguir nesse caminho, confessando os meus pecados, reconhecendo que eu sou um pecador, mas que em Jesus Cristo eu recebi a santidade de Deus. Isso não diz respeito a, por mérito algum, a pessoa ser santa, mas simplesmente de ter recebido em Jesus essa santidade, porque diz o texto, sede santos porque eu sou santo. Sabe quando que você se torna uma pessoa santa? No momento que você reconhece o teu pecado. Quando você reconhecer o teu pecado, você está partindo para andar em santidade. Não é que você vai viver sem o pecado, porque o pecado habita em nós. O mesmo Paulo que diz que o pecado habita em nós, diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E onde há graça, há favor, há perdão, há uma santificação, a qual Deus, ele promove naqueles que se arrependem, naqueles que confessam os seus pecados, naqueles que reconhecem que são pecadores. Agora, eu ser santo aos meus próprios olhos, isso me leva a reconhecer o pecado dos outros, a apontar o pecado dos outros, mas não é esse o caminho que nós devemos seguir. Nós devemos seguir o caminho do arrependimento, da confissão, para recebermos o perdão e de fato nos convertermos dos velhos caminhos, mediante o sacrifício do nosso Jesus Cristo, que nos possibilitou andarmos por este novo e vivo caminho. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.